Livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Capítulo 55, versos 2 e 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E ainda convido a Santa Amada Igreja para o capítulo 56, verso 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Até aqui convido a Santa Amada Igreja para uma breve oração. Deus Santo e Eterno, Precioso e Santo, nós continuamos te louvando, Deus. Continuamos, Deus, ouvindo a tua Santa Palavra, te respondendo com louvores, pelos teus grandes feitos, pelas suas obras magníficas. E agora, Deus, diante da tua Santíssima Palavra, nós clamamos a ti, Deus, que nos instrua, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós, Senhor. Que o Senhor nos instrua pelo amor do seu próprio nome. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, e eu mais uma vez lhe peço, Deus, perdão pelas minhas falhas e pecados. Eu rogo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja falado e ministrado somente pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que não saia dos meus lábios nada que não proceda do teu Santo Espírito. Nós clamamos a ti que envie esse Espírito, que nos ilumine a palavra revelada e que fale através de mim. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o grande motivo da nossa gratidão. O catecismo, como nós já falamos, se divide em 3 partes: nossa miséria, nossa salvação e nossa gratidão. E é sobre essa terceira parte que fala o Dia do Senhor 32 que eu quero mencionar com os irmãos brevemente neste sermão catequético. Os capítulos 54, 55 e os 2 versos do capítulo 56 de Isaías, eles são continuidades do capítulo 53. O capítulo 53, ele é bem conhecido porque ele revela Cristo totalmente, né? Ele dá descrição sobre Cristo. Nesses capítulos que mencionamos também, está sendo proclamada a obra redentora de Cristo, a exemplo do capítulo 53. E podemos observar alguns grandes motivos para sermos gratos a Deus por seus benefícios, cujo principal deles é o próprio Cristo. Temo que pessoas tendem a ter gratidão a Deus, isto quando tem, somente por benefícios materiais ou por curas, ou coisas assim, seculares, mas não propriamente pela graça que nos livrou da condenação e nos mantém vivos espiritualmente. Essa é a maior bênção, o maior milagre que existe, meus irmãos. Não é Deus ressuscitar um corpo morto. O maior milagre é Deus ressuscitar o espírito humano, caído pelo pecado, lá no pecado de Adão, totalmente deformado, morto em delitos e pecados, sem a condição, não é permitido a este espírito que caiu em pecado ver a glória de Deus, ver os feitos de Deus. Nós precisamos ser reavivados, e é isso que Cristo faz, né?
Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Esta é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, que é a conversão do indivíduo. Tá? Este sim é o maior milagre. Quero destacar alguns elementos prometidos por Deus nestes capítulos. E se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias, nós podemos fazer isso juntos. Primeiro, a promessa de proteção e providência. Veja como aquele que está em Cristo, como ele é beneficiado por Deus. Tá? E porque temos muitos motivos de gratidão a Deus. Tá? O primeiro desses motivos, promessa de proteção e providência, vos convido aqui no capítulo 54, os versos de 2 a 9. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. O exemplo que o profeta Isaías toma aqui é um exemplo peculiar da sua época. Uma mulher estéril, como nós lemos no versículo 1, né? Canta alegremente ao estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, aqui é como uma mulher que ela não teve filhos, ela era estéril, não teve filhos, e viúva, como nós lemos aqui no resto do texto. Então, Deus pega, o Isaías aqui ele pega essa ilustração para mostrar o amor de Deus. Tá? Quando o povo de Deus errou e pecou, por breve momento Deus se indignou contra ele e escondeu dele o rosto. Mas depois, com eternos laços de misericórdia, os atraiu de novo, aquele homem. Então, aquele povo que pecou. Então ele compara com aquela mulher que, de forma secular, né? A mulher ela não era economicamente ativa, dependia de um homem, ou do marido, ou do filho. Neste caso era uma mulher estéril que ficou viúva e ficou desamparada. Então Deus fala ao povo: olha, por algum momento me indignei contra você, virei o rosto contra você, mas com eternos laços de misericórdia vos atraí, e nunca mais vou te deixar, porque eu, o Senhor Deus, sou o teu marido, eu sou a tua provisão, eu sou o teu protetor, sou eu que vou te conduzir, sou eu que vou te dar muitos mais filhos, muito mais alegria, muito mais sustento, muito mais segurança para você viver do que você tinha quando você me fez indignar-me contra você mesmo. Então, essas bênçãos de proteção, elas estão além do nosso estado pecaminoso e da nossa ingratidão, que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Fomos ingratos com Deus, muitas vezes, a própria igreja de Cristo, muitas vezes, o ser humano, o cristão individual, né? Mas Deus que atraiu com afetos de misericórdia, aqueles que foram alcançados pela graça. Então, aquele primeiro estado de miséria espiritual, quando Deus se indignou com o seu povo, que caiu e que errou,
agora o próprio Deus atrai com eternos laços de misericórdia e diz: me indignei contra você, virei o meu rosto, mas eu sou o teu Redentor, que é Cristo, eu sou o teu provedor, eu sou o teu protetor, eu sou o teu marido. Ou seja, Cristo virá buscar a sua noiva, ela não está desamparada, ela está assistida, guardada, protegida e com toda a provisão necessária. A segunda promessa é a promessa de misericórdia e cuidado de Deus. E eu quero continuar aqui no texto, os versos 10 a 17. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Veja, a terceira parte do catecismo, porque temos que responder com graça. Estávamos de fato em miséria espiritual e caídos, mas Ele envia o Redentor, essa é a provisão de Deus para nós, e Cristo, e Ele fala: mesmo que os montes se retirem, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Ninguém pode tirar você da paz de Cristo, ninguém pode tirar você das misericórdias de Deus, ninguém, tá? Não é a força da espada, o mal que a força faz sempre, isso não pode se separar, tá? Então, a minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com a argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, toda a tua muralha de pedras preciosas. Aqui uma linguagem para que nós possamos entender bem, o cuidado e o capricho de Deus em cuidar da sua igreja. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Tudo isso porque aprove a Deus, no capítulo 53, Isaías diz, aprove a Deus moer Cristo, pelos nossos pecados, tá? É o castigo que nos traz a paz. Verso 15: e eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, mesmo que alguém se levante com injúrias, quebrando o nono mandamento contra você, mesmo que alguém use de armas, lembre-se que foi Deus que criou o ferreiro que produz a arma, Deus que criou o ferro, Ele que criou aquele que o próprio destruidor, Ele que cria. Então, qualquer um que queira te condenar com palavras, tu os condenarás em algum momento, em algum dia. Então, há muita bênção que vem com Cristo, o apóstolo diz: aquele que enviou o seu próprio Filho por amor de ti, como não te dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas, irmãos, significa todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que te incomoda, toda injustiça que você sofre, tudo que alguém falou sobre você que não é verdade, que te difamou, as pessoas que se levantaram brutalmente contra você, todas as coisas, pessoas que fizeram alguma coisa, ou seja, e aqui diz: ó tua aflita arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras, e começa a descrever a forma com que Deus vai adornar, a sua vida e cuidar de você. Promessa também, não só promessa de proteção e providência, promessa de misericórdia, mas promessa efetiva da graça de Deus. Veja aqui o capítulo 55, verso 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim,
vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então aqui a promessa da graça de Deus, né? As águas representam aí a necessidade, o suprir da necessidade, e o leite, o sustento, e o vinho, a alegria. Então não é só que Deus vai te amparar nas suas necessidades mais graves, né? Não, Ele vai te amparar nas necessidades mais graves. Ele vai sustentar a tua vida, edificar, te dar sustento mesmo, te manter, tá? E ainda vai te acrescentar alegria nos seus dias, né? Então, essa promessa, e é por esses muitos motivos, que nós somos gratos a Deus. A nossa resposta a Deus não é como os de fora pensam: foi alcançado pela graça, então agora eu vou viver em pecado. É claro que não. Eu fui alcançado pela graça, agora que eu vou viver nessa graça. E eu vou ser grato a Deus por todos esses motivos, né? Então, é isso. E a advertência vem aqui também pela troca de valores. Isso é amor de Deus em nos ensinar isso, né? Veja os versos 2 e 3. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Isso aqui é amor de Deus. É Ele cuidando de nós, né? Ele nos orientando, como um pai amoroso orienta o seu filho ou a sua filha. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Isso aqui é um convite totalmente amoroso. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aqui essa aliança perpétua também se completa, né? A sua plenitude em Cristo, porque aprove a Deus que em Cristo residisse a plenitude de todas as coisas. Isso aqui serve como um evangelismo, né? Esse chamado, ele vai fazer um filtro entre aqueles que de fato são chamados esse convite vai fazer um filtro entre aqueles que de fato são chamados por Deus e aqueles que não são, mas que ouvem o convite. O convite, ele é universal, é para todas as pessoas, né? A graça é uma ação de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Então, o tempo é limitado. Veja aqui nos versos 4 a 6. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Agora anote, isso aqui serve com muita importância para toda a humanidade, inclusive para a igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, isso aqui é uma informação, uma declaração de Deus, que o tempo é limitado. Que o tempo é limitado. Então, quando você responde positivamente a Deus dentro do tempo, você é alcançado. Quando você responde a Deus enquanto Ele está perto, essa linguagem aqui, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Essa é uma linguagem para nós entendermos. Enquanto Deus está te chamando, enquanto Deus está fazendo convite, incline os ouvidos a mim e ouve, e a tua alma viverá. Comereis o bem dessa terra, te fartarás. Eu serei o teu marido, eu cuidarei de ti, eu serei o teu provedor, o teu protetor, o teu redentor. Buscai o Senhor enquanto está perto, porque nações de fora virão, por amor ao Senhor. Vocês aqui de dentro têm a primazia. Então buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Esse chamado, ele tem um limite de tempo. E aqui dos versos 7 e 8 vai falar de transformação. Antes de ler esse versículo, eu quero mencionar, eu já mencionei com a igreja, um tempo atrás, talvez os irmãos lembrem,
o pai da psicanálise norte-americana, considerado o pai da psicanálise norte-americana, né? William James, que diz: é possível mudar de vida mudando de comportamento. Quer que sua vida mude? É possível mudar de vida mudando de comportamento. E veja, essa é uma observação de William James. E veja o que o Senhor Deus fala aqui através de Isaías, capítulos 55, aqui, os versos 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso aqui é a sequência da palavra dita em Isaías 53. Pelas suas pisaduras sereis curados. Ele levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz, porque agradou a Deus moê-lo. Veja como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós deveríamos pensar isso. Vou moer um filho amado para salvar alguém. Os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos pensamentos. Então, Deus está nos chamando com um amor muito grande. E quem está nos chamando com esses laços ternos e eternos de misericórdia é o Todo-Poderoso, que criou todo o universo e todas as coisas, e que mantém todas as coisas vivas. Tá? Também a grandeza de Deus comparada à nossa. Veja aqui dos versos 9 a 11. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Tome por exemplo aqui o verso 8, né? Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É por isso que nós vamos viver nele. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra de sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Veja só, isso aqui é um decreto de Deus. Tá? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que eu designei. Tá? Aí você pode entender. Ele será o seu protetor. Essa palavra não vai voltar vazia. Ele será o teu cuidador, o teu redentor, o teu mantenedor. Edificará a tua vida com pedras coloridas e pedras preciosas. Estenderá suas tendas. Ele fará todas essas coisas, né? Faz o alerta, porque gastais dinheiro naquilo que não é. Inclina os ouvidos a mim, ouve atentamente, e a vossa alma viverá. Tá? Esta palavra não vai voltar vazia, vai prosperar naquilo que ele designou. Mas tem o verso 8, aliás, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esta palavra também não será vazia e vai prosperar naquilo que ele designou. Essa palavra não filtra. Então o tempo oportuno é hoje. Então aquele que sente um chamado de Deus, fala assim: eu quero agora, eu vou abraçar Deus agora. Ele não vai procrastinar. Depois que eu me formar na faculdade, eu vou servir a Deus, quando eu tiver mais tempo, quando eu for mais velho, quando acontecer alguma coisa aí, quando eu já resolver toda a minha vida financeira, aí eu vou me dedicar a servir a Deus. Não é assim. Então, esse buscar enquanto ele está perto, nós simplesmente, irmãos, não sabemos quanto tempo é que ele estará perto. Eu quero te dizer uma coisa, se você quiser ver lá em Romanos capítulo 1, olha só, Romanos capítulo 1, verso 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, Deus, veja aqui o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, este tempo em que Deus fala, buscar enquanto estou perto, é agora. Porque isso pode demorar 20 anos na vida de alguém. Pode demorar o tempo do sermão. Então, o tempo é agora. Porque Deus ele tem poder para nos entregar ao erro. Então, entregar aquela pessoa que fala, não, eu reconheço essa verdade como sendo de Deus, mas futuramente, agora não. Depois, um dia, né? Depois ainda quero fazer algumas coisas, quero aproveitar minha juventude. Um dia, né? Pode ser que até chegar lá, Deus já tenha entregado essa pessoa ao erro, né? Então, o que diz aqui é, assim será a palavra de sair da minha boca, capítulo 55, verso 11. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual designei. Nós podemos ter essa vida fundamentada nas pedras preciosas, como Cristo sendo, Deus sendo o nosso mantenedor, provedor, nosso marido, né? E com todas as promessas que está tendo aqui, ou podemos desprezar isso e rejeitar. Aí nós vamos ficar na nossa própria sorte, porque simplesmente o tempo em que Deus estiver perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto, nós simplesmente não sabemos quanto tempo é isso. Nós simplesmente não sabemos. Porque tempos e épocas é da autoridade exclusiva de Deus. E é o que eu sempre falo, eu vi isso há muitos anos atrás nas Escrituras. Deus governa pelo tempo e nos detalhes. O tempo ele não abre mão. A ciência não consegue explicar o tempo. A ciência não consegue explicar o tempo. Tempos e épocas dependem da autoridade, é reservada para a autoridade exclusiva de Deus. Verso 12. Vamos voltar às promessas. Nós somos uma igreja que buscamos a Deus enquanto Ele está perto. Nós fazemos isso. Então nós herdamos essas promessas. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes dos outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. E eu quero concluir dizendo que a salvação em Cristo, ela já veio. Veja aqui os versos 1 e 2 do capítulo 56 para nós concluirmos. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Para nós já veio, que é Cristo, certo? Isso aqui foi escrito antes de Cristo. Mantende o juízo e fazei justiça. Percebe que o não fazer justiça, segundo esse versículo aqui, o não fazer justiça é uma falta de juízo, é uma falta de sensatez, é uma loucura absurda. E ele diz: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. E eu quero terminar aqui com o verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, ou seja, o quarto mandamento, o culto do Senhor, né? Que a igreja leva no domingo, e guarda a sua mão de cometer o mal, ou seja, aquele que não esquece de cultuar a Deus, e se guarda de não cometer o mal. Isso é, manter juízo e fazer justiça. Mantenho o juízo porque eu não me aparto do meu Deus, certo? Não sou louco a esse ponto. E faço justiça porque luto comigo mesmo para não fazer o mal contra o próximo. Mesmo que eu leve muita vantagem naquilo, eu não vou fazer o mal contra o próximo, né? O exemplo mais clássico é aceitar um suborno para condenar um justo injustamente, né? Então eu luto, mantenho o juízo porque não me afasto da Santa Comunhão, né? Não quero o quarto mandamento como foi citado aqui. E faço justiça, né? Guardo a minha mão para não fazer justiça. Então,
A palavra de Deus, irmãos, ela vai prosperar em tudo aquilo que Deus designou. Salvação ou condenação. Para a sua igreja, aqueles que buscam a Deus, Ele está perto. Essa palavra acabou de ser proferida, Ele está perto, né? Então, buscai enquanto se pode achar, e essas bênçãos certamente seguirão a todos aqueles que creem, né? Então, nosso motivo para estarmos aqui seguindo a Deus, irmãos, é a gratidão, porque de fato Deus nos dá muitos benefícios e que o seu nome seja glorificado. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, convidar a Santa e